A Procuradoria-Geral da República questionou o convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a seccional da OAB para a prestação de assistência judiciária. Para a PGR, o quadro de defensores públicos do Estado precisa de reforço, mas a Ordem dos Advogados do Brasil não pode ser o único parceiro da Defensoria. Para quem não pode arcar com os custos de um advogado, a Defensoria Pública é a única porta de acesso ao judiciário, já que toda a assistência é de graça. O problema é que não há defensoria em todos os estados e mesmo aqueles que contam com o serviço sofrem com um quadro enxuto de profissionais. É o caso de São Paulo. A Defensoria, criada em 2006, conta com apenas 400 defensores públicos. Diante da impossibilidade de chegar a todos os municípios, a saída foi recorrer à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, com quem a Defensoria firmou convênio há mais de 20 anos. Uma vez que o profissional lá na ponta, lá no interior, presta o atendimento, é feita a interlocução desse serviço junto à seccional e a seccional repassa esses dados para a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, conforme a tabela de honorários que foi ajustada, paga uma remuneração que hoje equivale a R$ 500 por processo, dos quais 30% pago na prolação de sentença e o restante no trânsito em julgado. Mas a obrigatoriedade de firmar esse convênio apenas com a OAB foi questionada. A Procuradoria-Geral da República, a Defensoria Pública de São Paulo e a Associação Nacional dos Defensores Públicos contestaram a constitucionalidade de normas que colocam a OAB como a única instituição com quem o Estado pode firmar parcerias para suprir a falta de defensores públicos. O Supremo, ele entendeu que os dispositivos da Lei Orgânica da Defensoria Pública eram inconstitucionais. E, com relação à Constituição do Estado de São Paulo, ele deu uma interpretação conforme para dizer que o convênio é uma possibilidade a ser avaliada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ou seja, qualquer caráter de obrigatoriedade foi afastado. Então, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo fará convênio, se quiser, quando quiser e com quem quiser. Não há mais aquela exclusividade que sugeriam esses atos normativos em relação à OAB. Para a categoria, a regra ainda coloca a Defensoria em condição submissa à Ordem dos Advogados do Brasil. Isso foi muito importante realmente que a Procuradoria-Geral da República tenha ingressado com essa ação direta de inconstitucionalidade, provocando, portanto, a Corte Constitucional para decidir sobre o tema. A ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República acaba de ser julgada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pelo fim da exclusividade estabelecida pela legislação. Com isso, a partir de agora, a Defensoria Pública de São Paulo fica livre para celebrar convênios com outras instituições, além da OAB, para suprir a falta de defensores públicos no Estado. No julgamento, o relator, ministro César Peluso, votou pela parcial procedência da ação. Ele declarou a incompatibilidade do artigo da Constituição Paulista com a Constituição Federal, mas defendeu que o texto deve ser mantido na ordem jurídica, desde que interpretado conforme a Carta de 88. O voto do relator foi seguido integralmente pela maioria do plenário. Se não há espaço para juízo livre sobre a escolha dos copartícipes dos convênios, segundo uma estima própria da conveniência e dos critérios que, à só luz do interesse público, devem governar o desempenho da sua autofunção institucional, inviabilizando ainda a autogestão administrativa da Defensoria, mediante simultâneo comprometimento orçamentário, oriundo de inconcebível obrigatoriedade do convênio, não vejo como nem por onde negar a ofensa direta ao preceito fundamental que supõe íntegra autonomia. De acordo com as entidades interessadas no processo, a decisão dos ministros também deve refletir nas contas da Defensoria de São Paulo, que atualmente gasta quase 300 milhões de reais para manter o contrato com a OAB. A vice-procuradora-geral da República e autora da ação argumenta que o dinheiro destinado ao convênio impede a Defensoria de investir na formação do próprio quadro de advogados públicos. Ela acredita que, a partir de agora, a situação deve melhorar.
Eu acredito que sempre vai subsistir essas formas alternativas, essas composições entre defensoria pública, advogados pro bono, entidades de direitos humanos que queiram atuar nessas matérias. Eu acho que esse consórcio é sempre bem-vindo e será indispensável para atender a essa demanda que é absurdamente grande. No Pará, uma ação conjunta mobiliza siderúrgicas, carvoarias e a Secretaria do Meio Ambiente no combate à exploração ilegal de carvão. A atividade é alvo de denúncias de destruição do meio ambiente e trabalho escravo. A estimativa é de que no Brasil, 25 mil pessoas sejam submetidas a trabalho escravo. Os cálculos são da Comissão Pastoral da Terra. Só no ano passado, o trabalho escravo no país aumentou 23%. Foram registradas 218 denúncias e 3.882 pessoas foram resgatadas. A exploração de carvão mineral é uma das atividades que mais usa esse tipo de mão de obra. Para combater essa realidade, o Ministério Público Federal no Pará e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado firmaram um acordo para intensificar a fiscalização das carvoarias e punir as empresas que não cumprirem as determinações estabelecidas num termo de ajustamento de conduta firmado com o MPF. Pelo acordo firmado entre as empresas e o MPF, a Secretaria de Meio Ambiente terá 90 dias para implantar um programa de monitoramento ambiental. Além disso, vai ficar responsável por fiscalizar anualmente o cumprimento das exigências para a renovação da licença ambiental das siderúrgicas e criar um sistema eletrônico para rastrear a cadeia produtiva do carvão mineral. A priori, nós vamos já tratar aqui na SEMA de implementação de uma sala de situação, onde a gente vai monitorar as carvoarias através da movimentação de créditos, né, e trabalhar o monitoramento das condicionantes dessas carvoarias. Depois a gente vai ver, detectar onde estão os problemas, né, os gargalos nessas carvoarias e fazer a fiscalização em loco em todas elas. Os impactos ambientais estão relacionados à perda, né, da biodiversidade, isso inclui tanto a questão vegetal, né, quanto a questão animal também. Então, você realmente tirando madeira de forma ilegal, você está contribuindo para com essa perda de biodiversidade nessa região. Segundo os termos do acordo, as siderúrgicas devem ter um banco de dados sobre a origem do carvão consumido, além de informar detalhadamente a situação dos projetos de reflorestamento e reposição florestal. Para o procurador da República responsável pelo processo, a ação vai garantir não só o monitoramento de toda a cadeia produtiva, como a redução da exploração ilegal de mão de obra para trabalho escravo. Não é mais possível uma grande empresa fechar os olhos para o que acontece na ponta da sua cadeia produtiva. Então é fundamental que essa grande empresa tenha um controle. Caso as siderúrgicas não cumpram o acordo, o que pode acontecer é a não renovação da licença de funcionamento das siderúrgicas. O Ministério Público Federal na Bahia denunciou 19 pessoas por fraude contra o INSS. De acordo com o MPF, para conseguir os benefícios, os envolvidos no esquema inseriam falsos vínculos empregatícios no cadastro de informações sociais, mediante certificados digitais de empresas de fachada ou já canceladas. Em 6 anos, foram concedidos mais de 400 benefícios previdenciários indevidos. O prejuízo estimado é de R$20 milhões. No Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal recomendou o fim da transferência irregular de servidores entre instituições de ensino superior de Mossoró. Segundo a recomendação, a UFRN, a Universidade Federal do Semiárido e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia não devem promover a redistribuição de cargos motivada por interesses particulares, e sim de acordo com o interesse público. Durante uma apuração, o MPF verificou a transferência irregular de um servidor. A seguir, o Ministério Público Federal lembra os 30 anos do assassinato do procurador da República, Pedro Jorge. E um seminário realizado em Sergipe faz análise da ditadura no Brasil para garantir a democracia no país. Veja a seguir.